E paz a todos, graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais um dia podendo compartilhar o ensino escriturístico. E hoje a gente vai refletir sobre a ideia do que é teologia. Esse slide foi preparado no celular mesmo, eu não tive muito tempo de poder fazer uma coisa mais dinâmica, mais formosa, porém a gente vai discorrer alguns slides e a gente vai refletir sobre alguns pontos que eu acabei colocando aqui nesses slides. O que é teologia? A gente tem a origem do termo teologia ou feologia já na era pré-socrática, a qual filósofos antes de Sócrates já falavam sobre essa ideia do que era a teologia em si. A gente não vai entrar em termos técnicos nem muito aprofundados sobre essa questão, mas é só para vocês entenderem que esse termo já existe antes mesmo de Sócrates. A gente tem essa palavra usada também em Platão, já no século V a.C. aproximadamente, e a gente tem esse termo usado precisamente entre o século IV e o século V depois de Cristo. Então você tem esse termo, esse uso do que é teologia já na era pré-socrática com Platão e também esse termo usado no século IV antes de Cristo. Mas o que é teologia? Teologia é um acrônimo de duas palavras gregas, a primeira theos ou theos, que significa Deus. É um termo genérico que não só é empregado para falar sobre Deus, criador dos céus e da terra, mas também para falar de outros deuses, deuses pagãos. Porém, precisamente a gente vai usar esse termo para falar sobre o Deus, criador dos céus e da terra, que é o Deus verdadeiro. E a gente tem outra palavra também que é a logia. Logia significa estudo, significa doutrina, significa palavra, que vem da ideia de logos, palavra, só que precisamente estudo. Então, de modo grosseiro, a gente tem a ideia de estudo de Deus. Teologia é o estudo de Deus. Só que, filosoficamente falando, não tem como eu pegar um ser que é espiritual, colocar em cima de uma maca, cortá-lo e estudar cada parte, de modo absoluto. Não tem como fazer isso. Então, filosoficamente falando, Deus não existe. Mas, o que a gente está estudando aqui? A gente está estudando a manifestação histórica e bíblica das manifestações de Deus. Essa é a ideia da teologia. A gente estudar as manifestações históricas e bíblicas de Deus. Essa é a ideia. Então, Deus existe ou não? Existe. Ele existe. Mas, como eu disse para vocês, não tem como eu pegar esse ser que é totalmente transcendente e espiritual, colocá-lo aqui, cortá-lo e estudá-lo. Não tem como, isso é impossível. Mas estudamos as suas manifestações durante todo o período histórico e também a qual ele deixou aqui a sua superficialidade revelada. Isso aqui é a ponta do iceberg do que de fato é Deus. Ele deixou isso aqui para a gente poder estudar, para a gente poder compreender e para a gente poder até mesmo saber os seus decretos, os seus preceitos. Então isso é a teologia. E qual que é a importância da teologia? Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, a gente vai dar uma lida, a qual o texto ele fala da seguinte forma: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Se a gente não estudar a Bíblia, se a gente não saber o que é Deus, qual que é a sua vontade, se a gente não souber o Deus que a gente segue, não tem como a gente ensinar ninguém.
Não tem como a gente falar que quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Não tem como. Sem o estudo teológico não tem como saber. Ah, Gustavo, mas eu tive uma experiência espiritual de Deus vindo, se revelando de um ano. Gente, presta atenção. Tudo que é relacionado à experiência, precisamente questões espirituais, elas têm que ter fundamento bíblico. Porque se não tiver, é um problema. É um problema. Tem que ter embasamento bíblico. A nossa única regra de fé é isso aqui. É a Bíblia. Esses 66 livros. Isso é a nossa única regra de fé. Por isso, há essa importância da gente estudar o que de fato a Bíblia nos revela. Temos outro texto também, João capítulo 17, verso 3, a qual fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçam a Ti só, não é apenas um conhecimento teórico, como a gente estuda na teologia, mas é um conhecimento experiencial. Aí que vem a ideia. A gente não pode ter apenas um conhecimento teórico de quem é Deus, mas devemos ter um conhecimento de quem é Deus com as nossas experiências. E todas essas experiências precisam de embasamento bíblico, porque Deus não vai se contradizer. Deus, ele não vai revelar uma palavra a você, a qual ou alguma experiência ou alguma outra coisa sem ter um embasamento bíblico, porque houve um processo histórico, um processo divino para que a gente pudesse ter as escrituras sagradas em nossas mãos, e Deus não vai se contradizer com isso. Pode ter certeza absoluta disso. Temos então João capítulo 5, verso 39, a qual o texto bíblico fala: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a vida eterna é um ato contínuo, a qual só tem aquele que estuda, que examina as Escrituras sagradas. Então essa pessoa tem a vida eterna, conhecendo o seu Deus, conhecendo a sua doutrina, conhecendo os preceitos e decretos de Deus. Assim temos a vida eterna, através do estudo, da obediência, da santidade, da aceitação, da eleição e da santificação. É assim que temos a vida eterna. Por isso que o estudo bíblico, o estudo da teologia é importante para nós. E Mateus capítulo 22, verso 29 fala que errais por não conhecerem as Escrituras Sagradas. E Oséias capítulo 4, verso 6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. E de fato, isso é a realidade. Muitos, hoje em dia, eles não estão prestando atenção naquilo que eles leem, naquilo que eles pregam, e pregam heresias, pregam falácias, pregam coisas que são extra-bíblicas, que não tem nenhum fundamento histórico, arqueológico, científico, teológico, não tem nenhum argumento fundamentado em nada. Pessoas com uma falta de preparo muito grande. A gente encontra pessoas desse jeito, não só pregadores, mas professores de escola bíblica dominical que nunca leram a Bíblia, que nunca sequer conseguiram fazer uma interpretação correta, coerente, harmônica com o texto bíblico. Ministros do Evangelho, líderes religiosos que nem se querem, sabe quem é de fato Deus, o que é de fato a Bíblia. Eles não sabem. Eles nunca sequer estudaram. Isso é um problema. Isso é um problema muito grande. Porque o povo perece e o povo erra por não examinar as Escrituras Sagradas. E isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque a Bíblia não é brincadeira. A Bíblia é coisa séria. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Por isso, a importância da teologia é isso. A gente estudar as manifestações de Deus e assim a gente saber quem é esse Deus. A gente nunca irá saber de modo absoluto, aprofundado, quem é Deus.
porque só quem sabe é Ele mesmo. A Bíblia fala que o Espírito Santo perscruta as profundezas do ser de Deus. A Bíblia também fala que Jesus veio para revelar a essência do Pai. Só que quem sabe quem realmente é o Pai é a Trindade. Nós, seres humanos criados de modo limitado, de modo finito, a gente nunca irá saber de modo profundo quem é Deus. Mas Deus assim deu essa oportunidade para que a gente venha saber quem é Ele, pelo menos de modo superficial, através das Escrituras Sagradas. Então não negligencie a santa e poderosa Palavra de Deus. Essa é a primeira parte, eu irei gravar mais partes, mas isso é só uma palhinha para vocês entenderem a importância da teologia, a importância de estudar a teologia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.